As bolsas de valores do mundo todo caíram após a China deixar sua moeda perder valor frente ao dólar. Para analisar as perspectivas da economia mundial, nós contamos com a presença do especialista em investimentos, Fabiano Garcia de Borba. Seja bem-vindo, Fabiano. Boa noite, tudo bem? Bom, antes da gente entrar na questão específica do dólar, esse movimento da China representa o quê? É um sinal de que o país está disposto a desvalorizar ainda mais o câmbio? Essa guerra comercial está nos levando para onde? Na verdade, a China ela faz uma forte retaliação ao movimento que o Donald Trump, enfim, informou que iria taxar, né, os produtos importados da China. Então, ela buscou uma medida para que ela pudesse desvalorizar a sua moeda, né, e facilitar, de uma certa forma, a exportação para outros países, né, e não perdesse a sua capacidade de ganho, né, enfim, com os produtos que hoje são produzidos internamente na China. Então, isso traz um impacto mundial, né, traz consequências para outros países emergentes também, como o Brasil, enfim, outros da América Latina. Então, é uma consequência que, na verdade, é muito cedo ainda para analisar, mas que a gente já, né, começa a ter um pouco de cautela, principalmente com relação ao dólar, né? Bom, as consequências são relativas, por exemplo, a que tipo de relação comercial os países estabelecem com a China. E fico pensando em um determinado momento onde a gente hoje busca entender quem é o nosso maior parceiro comercial. Exatamente. Se fala, o movimento do governo federal é de aproximação com os Estados Unidos, mas também se diz que a China é um importante, ou para não dizer, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. No que, por exemplo, seguindo essa tendência de desvalorização da moeda chinesa, isso é uma oportunidade para nós brasileiros, né, ou é um risco? E na economia mundial, hoje a China como protagonista, que tipo de efeito isso pode causar? Quando a gente costuma falar uma briga de cachorro grande, né? São as duas principais potências, então a gente percebe a influência que a China tem hoje com relação a 20 anos atrás. Pensar que ela poderia influenciar, né, de forma global no preço do dólar, que hoje é a moeda que faz a batida do comércio entre os países. Os Estados Unidos vêm numa proximidade muito grande com o Brasil. A gente sabe, inclusive, né, taxaram agora zero para impostos de produtos ligados à informática, à tecnologia. Então, de uma certa forma, isso prende o Brasil aos Estados Unidos, porque é um acordo que vem sendo estabelecido. A gente fica em cima do muro, como que a gente vai dar continuidade na relação que a gente já tem com a China, porque hoje o Bolsonaro tem essa proximidade com o Donald Trump. Sim. Então, tudo isso ainda precisa ser muito bem avaliado para que uma posição, né, entre um país e outro possa ser tomada. Agora, vamos botar papéis de brasileiros, tá? O papel do brasileiro importador e o brasileiro exportador. Isso é uma oportunidade para ganho, para perda? É interessante. A gente... Há mais, acho que 10 anos atrás, a gente se recorda do mercado calçadista, né, onde as fábricas faliram em virtude da queda do dólar e eles tinham contratos, né, enfim, de exportação. E lógico que o preço da mão de obra ele não muda, né? Tu tem um funcionário, tu vai seguir pagando ele, teu custo de mão de obra ele segue o mesmo, mas os contratos, enfim, eram estipulados para meses, anos, e eles continuavam produzindo na mesma quantidade, mas recebendo muito menos. Sim. Né? Depois desse movimento, o brasileiro começou a criar algumas ferramentas. A gente fala o hedge, né? Começava a fazer contratos com o preço médio da moeda. Por mais que o dólar estivesse a 3,95 comercial, ele estabelecia contratos a 3,70, 3,80. Ele não ganhava o preço cheio, mas também numa queda brusca, ele acabava não sofrendo tanto. Então, ainda muitas empresas que estão bem preparadas têm esse tipo de contrato. Sim. Elas acabam não sofrendo tanto. Assim como se faz com ouro também, por exemplo, né? Sim. Mas ainda acredita-se que precisa analisar como os Estados Unidos vai atacar, né, a China para que a gente possa tomar uma postura aí mais a longo prazo. É preciso ver a reação. A ação a gente já tem agora a reação americana. Exatamente. Aqui no Brasil, para você ir de casa, o dólar chegou a R$ 3,95. Na tua visão, Fabiano, a tendência é de que aumente mais após esses sinais da China em desvalorizar a própria moeda? Ou a gente viveu agora um momento de recuo, né? Um momento onde o dólar baixou. Qual a tua expectativa agora? Porque a gente também tem que encaixar o cenário internacional com o cenário nacional. O que está sendo mais relevante para o dólar? É a influência do que está acontecendo lá fora, essa batalha comercial entre China e Estados Unidos? Ou, por exemplo, as reformas e as medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal?
Essa guerra comercial, ela se estende há mais de um ano, né? Então, a gente vem sofrendo com isso, principalmente quando a gente pensa em investidor externo. Quando ele traz a sua moeda para cá, a gente tem uma desvalorização do dólar. A gente conversou isso até em outro momento. Sim. Né? Nesse momento, os grandes investidores, eles buscam os principais países emergentes para colocar a sua moeda. O Brasil é um país hoje que está sendo bem visto lá fora. A gente teve alguns noticiários no Wall Street falando que o Brasil tinha voltado, né, para o patamar de um país emergente com pouco risco para se investir. Então, eu acredito que ainda vai andar um pouco de lado esse preço do dólar. Eu acredito que ele não vai oscilar tanto como teve essa última oscilação. Perfeito. A gente fala de 3,95, mas o dólar comercial, o dólar para turista já vai para casa dos 4,15, né, em algumas casas de câmbio aí. Sim. Então, sim, é uma forte oscilação mesmo, mas eu acredito que nesses próximos dias vai se manter nesse patamar. Bom, agora o impacto no dia a dia do brasileiro. Porque a gente acabou de falar sobre o consulado americano aqui em Porto Alegre, travando o visto. Muita gente deve estar com a viagem planejada. Exatamente. Né, que vai visitar o Mickey e coisas do tipo. Mas não é só isso. O dólar afeta, por exemplo, o pão francês. Né? Vamos falar que nem gaúcho, né? O cacetinho ali da padaria. O impacto, essa variação, por exemplo, essa alta agora, vai interferir ou não dá tempo no dia a dia disso atacar o brasileiro? Como eu disse, é muito recente ainda para a gente imaginar em algo assim tão relevante para o Brasil. Eu acredito que os Estados Unidos vai contra-atacar essa medida da China. Né? A China, na verdade, o que ela quis é tirar essa grande diferença. O que ela perderia com os Estados Unidos, ela ganharia globalmente. Né? Porque esse custo de 300 bilhões de dólares para ela, com essa taxação, ela precisa buscar em algum lugar. E ela enxergou essa oportunidade vendendo os produtos dela mais barato para todo, né, o mundo. Então, é claro que os Estados Unidos é um forte comprador, mas a gente sabe que o próprio Brasil, enfim, acaba importando muitos produtos da China. Né? É verdade. Então, para nós, hoje, uma moeda desvalorizada, o iene desvalorizado, isso também repercute para nós positivamente. Os Estados Unidos ele vai buscar esse equilíbrio. É lógico que a gente espera que da melhor maneira para o brasileiro, principalmente. Para fechar, uma rápida aula para você aí de casa poder entender o que é esse mercado aí, o que é o câmbio. Vamos diferenciar, né? A gente sempre noticia a cotação dólar comercial, mas quais os outros tipos de dólar são ofertados? Tem o paralelo, o turismo, para a gente entender. O dólar paralelo, na verdade, ele é um dólar que hoje ele é proibido de ser comercializado, enfim, ele não é um legal, com doleiros ou algumas casas ilegais aí de câmbio. Então... mas parece que não estão constrangindo muito, né? Pelo menos nos últimos anos. Exatamente, aí a gente tem vindo mas a atuação. Enfim, não se indica, né? As principais corretoras hoje, quando você vai fazer uma compra, ela exige um cadastro para que você possa comprar essa moeda. Então, essa já é uma grande diferença para você se sentir mais seguro quando for realizar essa compra. O dólar turismo, que é esse dólar que você utiliza para viajar, né? Então, tá R$3,95, tem muitas pessoas que assistem estão assistindo o programa agora, o dólar comercial chegou a R$3,95. Ele vai amanhã na casa de câmbio comprar, ele 4,15, 4,16, ele pensa que está muito alto. Mas essa é a diferença, normalmente, entre 15 e 20 centavos do comercial, né, para o dólar para turista. Perfeito. Tá? O cartão de crédito, por exemplo, é taxado no dólar turista. Então, se você comprou fora do país, quando a fatura fechar, vai pegar essa cotação mais alta também. Isso acaba pesando no bolso, principalmente para quem estava com o cartão fechando agora, né? É verdade, verdade. Para fechar a última pergunta, desde o Plano Real, a gente trabalha com o câmbio fixo e flutuante. Como é que funciona hoje? O câmbio fixo, a tendência é que ele desvalorize, né, a moeda externa. Né? Ele vai, de uma certa forma, controlar como que o país vai reagir a essa influência cambial. O flutuante, o Brasil adotou principalmente depois do governo Fernando Henrique, a partir de 99. Então, dependendo de alguma alta muito brusca, ele acabava injetando o dólar, né, no mercado para que ele controlasse também... O próprio governo. O próprio governo faz esse tipo de controle. Há pouco tempo atrás, teve aí uma injeção de $1 bilhão, né, para que essa alta também não ultrapassasse alguns patamares históricos. Tu acha que essa não é a tendência agora? O preço do dólar está controlado e aí o governo não vai interferir? É que essa influência ela não se deu por conta de um retrocesso no Brasil. Ela é uma influência global. Então, talvez não seja a melhor medida para o Brasil agora. Ele não vai conseguir interferir, porque a China ainda vai mexer algumas peças. A gente enxerga como um tabuleiro de xadrez. A China fez uma jogada super arriscada, os Estados Unidos está tentando controlar isso, mas a gente não sabe quais são os próximos capítulos. Né? Bom, então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos nessa batalha comercial, que não é tão recente assim. Exatamente. Desde que Trump assumiu, a briga tem sido feia e está respingando na gente. E por isso a gente conta sempre
sempre com a informação, e nos traz o especialista em investimentos Fabiano Garcia de Borba. Já fica aqui o convite para uma nova conversa. Com certeza. Pós movimentos que serão tomados, ações que serão tomadas pelo governo americano. Seja sempre bem-vindo, Fabiano. Obrigado, eu agradeço. Com certeza, acho que é interessante a gente retomar esse assunto. Vamos aguardar, eu acho que os próximos 15 dias. A gente tem muita coisa acontecendo no Brasil, né? É verdade. Votação da reforma da Previdência. Tudo isso pode trazer pontos positivos ainda, então vamos aguardar aí. Agradeço o convite. Tá difícil pisar em chão firme com tantas mudanças, mas complicado. A gente está monitorando aqui. Exatamente. Obrigado, Fabiano. Até o próximo encontro. Boa noite, obrigado.